Tudo bom? Tudo! Tudo bom? Tudo Como bom. tá, Belinho? Estamos na luta. Bueno. Bom, dando continuidade aos vídeos do nosso canal, Idade Convida, lembrando sempre que esse convida tem um duplo sentido, Tem. é o do convidar E convidar a estar conosco. e de convida para ter uma vida melhor, né? Isso aí. Isso. Então vamos lembrar, por favor, participem, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no canal, tragam sugestões, Isso. críticas, Perguntas. que o Velínio responde. Claro. Tá, parece que tá, mas Estamos programando algumas coisas legais para vocês. Nós vamos agendar uma live junto com alguns profissionais, vamos fazer uma mesa redonda e vamos selecionar um dos participantes do canal para participar ao vivo conosco da live, e essa live estará recheada de alguns profissionais, né? Dando continuidade aos vídeos, nós vamos falar dos hábitos deletéricos relacionados à saúde, ou seja, aqueles vícios que fazem mal. Vamos só relembrar que nós estamos falando da saúde global do idoso. Né? Então, a gente está tentando cercar todos aqueles componentes que favorecem ou desfavorecem a saúde do idoso. Então, hoje nós vamos falar dos hábitos deletéricos. Resumindo, são os vícios. Então, nós selecionamos alguns aqui que são realmente deletéricos. O tabagismo. Né? O tabagismo é algo que não combina com ninguém, né? Um hábito ruim. O alcoolismo em excesso, porque a gente fala alcoolismo como doença, mas ao mesmo tempo nós resguardamos que existem recomendações médicas de que algumas doses controladas elas têm um efeito positivo. Inclusive nós vimos isso lá nas zonas azuis. Né? o problema é a dependência do álcool. E o excesso, né? E os excessos, quando já você não pode viver sem beber. É que nem você comigo, né? Você não vive sem mim mais. É claro, é assim. A questão relacionada ao sono, por exemplo, a insônia é algo que acomete muitos idosos, né? A dificuldade em dormir, fazendo com que muitas pessoas recorram a outro problema, que é aspecto medicamentoso, né? Muita gente dependendo tentar muito. induzir o sono com medicamento. Exatamente. Mas sabe que não é só o tema da insônia. Também, Adel, tem certos hábitos que, se você, por exemplo, fica ligado na tela da TV por muitas horas, aí você vai tirar também o sono. Ou se você quer ficar assistindo programas, notícias. Mas, cara, é muito deletério. É deletério, sabe por quê? Eu chego, às vezes, eu tento manter a minha vida social ativa. Então, hoje nós temos a presença de um colega aqui, de infância, nosso, um amigo meu, Luciano Planca, um amigão meu, ele está participando com a gente aqui dessa gravação. E eu, pasme, eu jogo basquete ainda, de velhinhos, jogo futebol no campeonato, sempre lembrando que nós estamos na cidade de Curitiba, né? Curitiba tem um dos melhores campeonatos de velhinhos de futebol, tem categoria 40, 50, 60. Às vezes eu jogo baralho também, e toda vez que eu chego dessas atividades, parece que eu chego com a adrenalina assim muito alta. Então eu tenho a dificuldade de dormir, sabe? Só que eu não apelo para remédio, mas isso é um vício deletério, é muito ruim. Outro vício, que não é um vício, é uma atitude deletéria, é relacionada ao sedentarismo. Né? As pessoas elas interrompem quase que completamente a vida relacionada à atividade física e depois reclamam que estou com problema aqui, estou com problema ali. O problema não é que está com o problema é que interrompeu de uma hora para outra alguns hábitos que eram saudáveis, passou a assumir alguns hábitos deletérios, e esses hábitos geram malefícios, né? Malefícios, e como todo malefício faz mal. Redundantemente falando, o malefício faz mal. E o sedentarismo está muito ligado com a aposentadoria, porque você se aposenta e você deixa de fazer coisas que você fazia
nesses momentos que você estava ligado a um trabalho, amigos do trabalho, etc. Com a aposentadoria, as pessoas ficam mais sedentárias, se mexem menos, saem menos da casa, tem menos atividade no geral, então ficam sentados mais tempo no sofá, ficam mais tempo na cama, descansando. E isso esse sedentarismo faz muito mal para a saúde. Isso que você fala é muito legal, porque eu tenho um grande amigo especialista na área da atividade física e lazer, que ele me ensinou o seguinte: nós temos direito ao ócio, ou seja, nós temos direito de vez em quando dar uma vagabundeada aí. Mas o problema é que o ócio não pode ser a atividade principal. O ócio é atividade, não atividade fim, né? Nesse elenco que a gente escolheu, falta um tópico só, que é a questão do isolamento, que você acabou de abordar, né? O isolamento social. A gente preparou no vídeo de hoje algumas rupturas, né, para discutir com vocês. Então, com a aposentadoria, que é uma das rupturas que é a ruptura profissional, existe também a ruptura social, que é o isolamento relacionado à vida social da pessoa. A pessoa fica muito em casa, inclusa. Então, todos esses hábitos, eles são nocivos à saúde. E o Gerardo, da mesma maneira que eu estou comentando aqui, a questão relacionada aos hábitos ruins, o Gerardo tem um contraponto a fazer, que eu tenho certeza que é importante. Então, Gerardo, faça comentário. Porque pensar em hábitos ruins... Antes de falar em hábito ruim, eu vou tomar um café com hábito. Esse é um hábito legal. Esse é um hábito bom. Mas se esse café é feito com amigos e falando de coisas interessantes, é ainda melhor. Então, você apresentou hábitos que são ruins, que são coisas que nós fazemos que podem fazer mal para a saúde. Mas nós temos que pensar em hábitos que fazíamos, que a gente deixa de fazer com a idade. Então, por exemplo, alimentação saudável. Quando você está mais jovem, você se preocupa um pouco mais com a alimentação, você tem como se sentir mais à vontade para comer carne, alimentos naturais. Mas com a velhice, você começa a deixar de comer carne, porque cada vez deglutir alimentos é mais difícil, ou mastigar alimentos é mais difícil, porque você tem perdido alguns dentes. Então a gente descuida. Questão muscular também, né? Até o tema muscular, você perde massa muscular, é mais difícil para deglutir, para usar o sistema digestivo. Desculpe interromper, mas falando especificamente sobre alimentação, eu vou convidar um profissional, amigo meu. Isso, cara, que legal. Você conhece o cara? Cara chamado Geraldo? O Gerardo, não é Geraldo, é Gerardo. Esse mesmo. Nós teremos um programa específico sobre alimentação com o Gerardo e com a Alicia. A Alicia, curiosamente, é a esposa do Gerardo, que também é da área nutricional. Então, neste programa, o Gerardo e a Alicia vão discutir com mais profundidade a questão nutricional. Isso aí, tem um outro hábito que a gente deixa de fazer, que você mencionou, que tem a ver com o isolamento, que o hábito seria se reunir com amigos. Quando a gente está ainda ligado a um trabalho, você tem amigos do trabalho, você se reúne uma vez por semana, sei lá. Quando a gente deixa de trabalhar, quando a gente se aposenta, então você se isola, você deixa de sair com seus amigos. É importantíssimo manter relacionamento social. Lembra das Zonas Azuis? Lembro. Um dos tópicos mais importantes das Zonas Azuis era o relacionamento social. E aí tem um outro detalhe, a gente deixa também de ter hobbies, de ter coisas que você gosta. Por exemplo, a leitura. A leitura é um hábito que se você mantém quando você chega, 60 a mais, a leitura te obriga. Não é o nosso caso, né? Não, isso é para os velhos. Isso para os velhos. Não para nós. Mas a leitura, por exemplo, Adel, te dá conhecimentos novos, te faz sonhar sobre as histórias, te mantém vivo. Então, é um hábito, é um hobby que pode ajudar muito. Ou hobbies relacionados com alguma atividade. Pessoas que gostavam do golfe, mas manter esses jogos de golfe ou aquelas coisas que você gostava. Basquete, futebol, baralho. São coisas que você não deve descuidar. Sinuca, eu tenho amigos que jogam sinuca. Também, cara. São hábitos, são rotinas que a gente tem que manter.
com idade. Eu queria mencionar uma coisa a mais. Quando você é jovem, você gosta, adora os desafios. Quando você está mais velho, então você deixa de fazer desafios. Você fica na zona de conforto, aí na sua casa, tal, não quer sair, não quer fazer, não quer se arriscar. Os desafios são importantes. Desafios tão simples, Adel, como por exemplo, quem gosta de tomar um banho de água fria? Ninguém. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Fria? Fria. Cara, parabéns. Eu vou na sauna. Parabéns. Eu mergulho na piscina. Isso, e você falou da sauna. Da sauna é outro exemplo. O frio, o calor são desafios para o corpo necessários na idade. Você precisa se desafiar, coisa que você não gosta de fazer, mas que vão te ajudar. E você sabe, por estudo clínico, quando você encara desafios, quando já você está mais 60 mais, não é o meu caso. Não é seu caso. Te ajuda a te manter mais jovem. Então não deixe de se desafiar. É importantíssimo. E finalmente, atividades relacionadas com o nosso executivo. Que é isso? Levar contas, manter uma agenda. Porque a gente se aposenta e você descuida tudo. Então você deixa todo, cara, se você mantém uma agenda, você tem suas anotações, se você planeja coisas, se você continua essa atividade executiva, você vai chegar na velhice com melhor cabeça e com melhor corpo. Isso que você está falando é bem legal. Eu comentei com um amigo meu, curiosamente no clube que eu frequento. E daí eu falei, olha, você não sabe, mas você há uns anos atrás você me deu uma lição sobre, eu já vou comentar o que é, sobre um tópico. Eu fiquei pensando muito, e eu estou te dizendo agora, anos depois, o que você comentou comigo que serviu de ensinamento. Uma vez esse senhor chegou para mim e falou, você sabe, Adel, eu me preparei para me aposentar. Ele é um senhorzinho assim. E eu sempre vi a aposentadoria nos outros como uma coisa ruim. As pessoas se aposentavam para ficar velhas e abandonar. Exatamente assumir esses vícios que nós estamos comentando. Desrespeitar o sono, desrespeitar rotina alimentar, rotina esportiva, vida social, apelar para fármaco, achar que remédio resolve tudo. E ele falou para mim assim, eu me preparei para me aposentar. Eu fui aos pouquinhos, e daí ele fala assim, eu sou um senhorzinho ativo, eu tenho uma vida ativa muito legal, e ele tem realmente. Então eu acho que é importante esse contraponto que você pôs. A gente fez uma abertura aqui, levantando dos vícios, dos hábitos negativos, e você aponta o lado reverso disso, claro. Que é importante se manter. Imagine, você tem uma vida laboral de quanto? 30 anos, vamos supor. Mais. Vamos supor uns 30 anos. Tá. E você se aposenta, tipo, 60, 65. Se a gente consegue viver até os 90 anos, você tem outros 30 anos fora depois da aposentadoria. Que é mais ou menos o mesmo tempo que você trabalhou. Cara, é muito tempo. Você não pode deixar isso no destino. Você não pode se jogar num sofá. Você tem 30 anos pela frente para fazer coisas. Você tem que se preparar para a aposentadoria. Tem que se preparar para a velhice. É verdade, mas vamos só reforçar aqui a questão dos hábitos. Então, fazendo um resumo, a gente levanta uma série de vícios, de hábitos negativos. O Gerardo contrapõe uma série de hábitos bons que deixamos de fazer. Então o objetivo é a gente reforçar isso. E eu acho que está sendo bem enfático. Nós não podemos, não é a idade que deve servir como fator de limitação para que a gente estabeleça um divisor de águas. Por exemplo, eu fiquei mais velho. Agora, porque eu fiquei mais velho, então eu tenho que usar medicamento, não faço mais atividade física, não me reúno mais com os amigos, começo a me vestir mal, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Ontem, até curiosamente, eu conversei com meus filhos. Eu tinha uma reunião com uma moça, uma gerente de banco. Daí, eu tinha, anterior a isso, vindo de uma outra reunião. Eu peguei e troquei de roupa. Daí meu filho falou assim, pai, mas você vai trocar de roupa de novo? Eu falei, vou. Ele falou, por quê? Porque eu vou para uma outra reunião com outras pessoas.
Daí ele falou, mas por quê? Eu falei, eu gostaria de me apresentar essa outra pessoa, é uma outra realidade, talvez ela me veja de outro jeito. E daí eu comentei e brinquei com ele. Eu desde pequeno, sempre que eu pude, eu tentei cuidar da maneira que eu me vestia. E não estou dizendo aqui que eu me visto bem, que eu me visto mal, ou que eu me visto assim ou assado. Só estou dizendo que era um aspecto que eu cuidava. Por quê? Porque eu acho que as pessoas que gostam de mim, sempre gostaram de mim porque eu me apresentei bem barbeado, um bom banho tomado, uma roupa limpa, cheirosinho, velhinho, cheirosinho, gostosinho, com vocabulário bom, sem ofender as pessoas. Então não é a idade que vai me dar o direito agora, fiquei mais velho, então agora eu posso tudo, agora eu vou descuidar de tudo, agora eu vou virar um relaxado. Então nós temos que tomar cuidado exatamente pelo contraponto e pela conclusão que você fez. Se manter ativo. Se manter ativo, porque nós temos muito tempo pela frente, nós temos muita vida, só que alguns vão chegar nesse tempo posterior com má qualidade, pelas condições que se deram. Então tem que tomar cuidado com isso. E eu queria acabar essa nossa... Já estamos encerrando. Eu queria, para encerrar, eu lembro de uma palavra que deu meu avô. Meu avô era um cara excepcional. Quantos anos ele tinha? 150? Ele tinha 84, ele morreu em 84, mas ele fumou a vida toda, infelizmente. Mas eu queria te falar de uma coisa que ele falou para mim. Só envelhece quem deixa de sonhar. Se você tem sonho, se você tem um plano na vida, cara, você não envelhece. Vamos sonhar? Vamos sonhar, com certeza. Muitos sonhos. Não, vocês não vão lembrar, talvez não lembrem, do primeiro programa nosso. Mas o Gerardo falou sobre isso, algo bem legal que eu não esqueci. Olha que é um contrassenso, mas ao mesmo tempo não é. Eu estou num processo de quase encerramento da minha atividade profissional. Eu estou querendo caminhar para uma aposentadoria. Um professor, catedrático, acadêmico, livros escritos, mestrado, cursos aqui, estudei no mundo inteiro. Eu estou me preparando para uma retirada saudável. E daí, nesse dia do primeiro programa, o Gerardo, pô, Adel, você está querendo sair, eu estou querendo entrar. Eu estou me formando, vou me formar agora em dezembro de nutricionista. Segunda graduação. Claro, para mim, os próximos 60 anos tem que ser tão bom como os primeiros 60. Você veja que coisa legal, né? Nós temos duas pessoas aqui conversando sobre pessoas de idades maiores, um pensando num processo de vida acadêmica, né? Porque eu tenho toda uma outra vida profissional que eu cuido, mas de vida acadêmica, assim, com um horizonte pequeno, porque é uma decisão minha, eu não quero mais, as minhas experiências pós-pandemia com a vida acadêmica foram frustrantes sobre algum aspecto, não era o que eu esperava, não era o que eu fiz sempre, e eu tenho vários, poderíamos até um dia conversar, mas o objetivo do canal não é esse, né? Então, com uma perspectiva pequena numa vida acadêmica, mas muita perspectiva do ponto de vista profissional. Daí o Gerardo vem, não, se você está encerrando, eu estou começando. Isso é muito legal. É legal. Cara, eu acho que fizemos um programa bom hoje. Eu acho que foi um programa ótimo. Tá ótimo. Top. Luciano, o que você achou? Programa dele. Recebeu? A primeira palma é do nosso programa. Primeira vez que nós recebemos temos aqui até público hoje. Tem o público hoje. Gente, é assim, só vamos reforçar. Compartilhem, assistam por inteiro, né? Se inscrevam no canal e mandem as sugestões, as críticas, as dúvidas, porque a gente responde os questionamentos que nos chegam. E lembrando algumas coisas bem importantes. Nós temos previsto uma live. Essa live ela vai ser multiprofissional, nós teremos alguns profissionais com a gente discutindo a questão da idade. A Karina, que hoje está presente aqui, que é professora especialista em atividade física e obesidade, ela também está presente aqui hoje. Ela é uma convidada nossa para fazer um dos próximos programas. E já não posso dizer o mesmo em relação a outro programa, porque vai ter um nutricionista aí,
o senhor Gerardo, mas a esposa do Gerardo vem para salvar o programa. Isso, graças a Deus. Vai ser um bate-papo com o Gerardo, com a Alicia, falando sobre nutrição para a velhice. Para a velhice. A Karina falando sobre atividade física, obesidade, e uma mesa redonda. Então, participem do canal, compartilhem, façam as críticas, se inscrevam, e não custa gostar da gente, né, Gerardo? Isso. Bom, cara. Aí, Telinho. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem com Deus. Amém. Tchau.